Um dos membros do círculo íntimo de Donovan, um homem alto com fios prateados em seus cabelos escuros, deu um passo à frente. Talvez devêssemos discutir isso em particular. O vínculo pode ser confuso no momento. Não há necessidade de declarações precipitadas. Mas Donovan nem sequer olhou para ele. Seus olhos permaneceram fixos nos meus, âmbar e inabaláveis, ainda esperando minha resposta. O vínculo de companheirismo puxou algo profundo em meu peito. Um fio dourado que não queria nada mais do que se enrolar em torno dele e nunca mais soltar. Minha loba estava praticamente cantando de alegria, de reconhecimento, da justeza desse momento impossível. Mas minha mente humana, a parte de mim que havia aprendido através de experiências dolorosas que coisas maravilhosas não aconteciam com Ellen ou Reis, gritava avisos. Minha voz saiu estrangulada. Eu não entendo. Isso deve ser um engano. Algo passou pelo rosto dele. Talvez dor, rapidamente mascarada. Não é engano. Sua mão apertou levemente a minha, seu polegar traçando círculos na minha palma. Eu tenho procurado por você há anos. Participei de cerimônias em 3 territórios. Conheci centenas de fêmeas de todas as matilhas e não senti nada. Nada. Sua voz baixou, íntima apesar da multidão ao nosso redor. E então você aparece do nada, derrama vinho em mim e, de repente, o mundo inteiro faz sentido. Mas eu não sou ninguém, sussurrei, odiando o quão patética eu soava, mas incapaz de parar as palavras. Não sou de uma família importante. Não sou forte, nem você é minha. A certeza em sua voz não deixava espaço para discussão. Isso é tudo o que importa, Donovan. O homem de cabelos prateados tentou novamente, desta vez com mais urgência. O conselho terá preocupações. A origem dela, sua linhagem, não são da conta deles. Donovan finalmente desviou o olhar de mim, e a temperatura pareceu cair 10 dele. Eu sou o Rei Alfa. Não preciso da permissão do conselho para reivindicar minha companheira. A ênfase nas 2 últimas palavras causou um rebuliço na multidão. Havia uma diferença entre escolher uma companheira e encontrar uma verdadeira companheira. Uma era política, prática, dissolvível se necessário. A outra era sagrada, permanente, um vínculo reconhecido pela própria lua. Nenhum conselho poderia anular isso. Beta Blackthorne abriu caminho entre a multidão, seu rosto cuidadosamente neutro, apesar do desastre que isso representava para as ambições de sua própria família. Vossa Majestade, ninguém contesta seu direito de reivindicar sua companheira, mas talvez a jovem precise de tempo para processar isso. É muita coisa para assimilar. Ele olhou para mim e viu um cálculo em seus olhos. Eleanor é uma boa moça, mas é inexperiente com a política da matilha, com o que seria exigido dela. Era um aviso cuidadosamente formulado. Ele estava me dando uma saída, uma maneira de recusar que não embaraçaria publicamente o Rei Alfa. Qualquer pessoa sensata aceitaria, reconheceria que isso era demais, rápido demais, impossível demais. Olhei para Donovan, ainda ajoelhado diante de mim, com a mão ainda pressionada sobre o coração, onde minha palma repousava. Eu podia sentir seu pulso firme e forte. Podia sentir o vínculo entre nós, dourado e assustador, e mais real do que qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Durante toda a minha vida, eu tinha sido invisível, esquecível, a garota que desaparecia no fundo. E ali estava o lobo mais poderoso dos territórios me vendo, realmente me vendo, e me pedindo para ser corajosa. A voz da minha mãe ecoou na minha memória, de uma das últimas conversas que tivemos antes de ela morrer. Eleanor, você passa tanto tempo com medo de ocupar espaço que se esquece de que tem o direito de existir. Você tem o direito de querer coisas. Você tem o direito de ser feliz. Eu tinha 15 anos na época, chorando porque tinha sido excluída de mais uma reunião da matilha. Ela me abraçou e me disse que um dia alguém veria o que ela via. Que minha gentileza não era fraqueza. Que minha natureza tranquila continha uma força que eles ainda não conseguiam reconhecer. Talvez esse fosse o dia. Sim, eu disse, a palavra mal audível. A expressão de Donovan se transformou, um sorriso se abriu em seu rosto, fazendo-o parecer mais jovem, quase infantil. Sim? Acenei com a cabeça sem confiar na minha voz. E então ele se levantou, puxando-me contra ele, em um movimento rápido demais para acompanhar. Seus braços me envolveram, e o vínculo se formou com uma força que me roubou o fôlego. Foi como voltar para casa, para um lugar onde eu nunca tinha estado.
Como encontrar uma parte perdida de mim mesma que eu nem sabia que estava perdida. Meu lobo uivou em triunfo, em alegria, em alívio. Minha, ele murmurou contra meu cabelo, a palavra vibrando através de seu peito até o meu. Finalmente minha. A multidão explodiu. Alguns em comemoração, aqueles que acreditavam na santidade dos laços de companheirismo acima de tudo, outros em protesto, aqueles que tinham planos diferentes para seu rei alfa. Durante tudo isso, fiquei envolvida nos braços de Donovan, sentindo-me simultaneamente como a pessoa mais poderosa do mundo e uma completa fraude. O resto da cerimônia passou num borrão. Donovan recusou-se a me soltar, mantendo um braço em volta da minha cintura, enquanto navegava pelas exigências sociais da noite com a confiança fácil de alguém nascido para liderar. Fui apresentada ao seu círculo íntimo de forma adequada. Garrett, o beta de cabelos prateados que tentou nos dar uma saída. Sienna, sua terceira e chefe de segurança. Uma mulher de olhos perspicazes que me olhou como se eu fosse um quebra-cabeça que ela não conseguia resolver. E Marcos, seu chefe de segurança, com um físico de montanha e surpreendentemente gentil quando pegou minha mão para me cumprimentar. Não deixe Garrett te assustar, disse Marcos com um sorriso. Ele só está sendo protetor. Dê a ele uma semana e ele estará seguindo você como um cachorrinho. Uma semana, murmurou Garrett. Tente um mês, talvez um ano. Preciso de tempo para me ajustar ao fato de que nosso alfa foi conquistado por meio de um ataque com vinho. Foi um acidente, protestei fracamente. O melhor acidente da minha vida, disse Donovan, apertando minha cintura com a mão. A possessividade casual deveria ter me incomodado, mas em vez disso fez com que um calor inundasse minhas veias. Emma Blackthorne apareceu em algum momento, com um sorriso frágil e fixo. Parabéns, Eleanor. Que surpresa para todos. A palavra surpresa carregava veneno suficiente para matar um animal menor. Tenho certeza de que você se adaptará rapidamente à vida na corte. Não é tão complicado quanto parece. Obrigada, Emma. Eu consegui, reconhecendo a ameaça por trás da cortesia. Sienna se aproximou. Sua presença era um aviso claro. Na verdade, Eleanor não vai se adaptar à vida na corte. A vida na corte vai se adaptar a ela. É assim que funciona quando você é a companheira do Rei Alfa. Seu sorriso era todo dentes, algo que todos parecem ter esquecido. A compostura de Emma se quebrou por um momento antes que ela se recuperasse, se desculpasse e desaparecesse na multidão. Eu a observei partir com uma mistura de pena e medo. Acabara de fazer uma inimiga muito poderosa e não tinha ideia de como lidar com essa situação. Não se preocupe com ela, disse Donovan baixinho, lendo minha expressão com precisão inquietante. Vou protegê-la do seu próprio bando. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Ele me virou para ficar de frente para ele com uma expressão séria. De qualquer um que tente machucá-la, incluindo meu próprio bando, especialmente meu próprio bando. Sua mão subiu para acariciar minha bochecha. Eleanor, sei que isso é avassalador. Sei que você está com medo, mas eu falei sério. Você é minha agora e eu cuido do que é meu. A declaração deveria ter sido sufocante, mas em vez disso, acalmou algo ansioso em meu peito. Pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. A noite finalmente terminou perto do amanhecer. Donovan queria me levar de volta para o seu território imediatamente, mas Garrett o convenceu a pelo menos me deixar pegar minhas coisas e me despedir da minha matilha. Combinamos que ele voltaria no dia seguinte para me buscar. Não quero deixar você ir, ele admitiu, enquanto estávamos na beira do local da cerimônia. A maior parte da multidão já havia se dispersado, restando apenas seu círculo íntimo esperando a uma distância respeitosa. O vínculo ainda é novo. Ficar separados será difícil. Eu já podia sentir aquele fio dourado esticado entre nós, insatisfeito com a ideia da separação. É só uma noite, ele concordou, mas não se moveu. Em vez disso, inclinou-se, apoiando a testa na minha. Esperei tanto tempo por você, Eleanor, mais do que você imagina. Eu já tinha quase perdido a esperança. A vulnerabilidade em sua voz abriu algo em meu peito. Por quê? Perguntei. Por que você ainda estava procurando? A maioria dos alfas já teria escolhido alguém a essa altura. Porque eu sabia que você estava por aí. Seus braços se apertaram ao meu redor. E eu soube que nada mais seria suficiente. Nenhuma aliança política, nenhuma companheira bonita, nenhum acordo conveniente. Eu precisava de você, a coisa real.
Lágrimas queimavam atrás dos meus olhos. E se eu não for o que você precisa? E se eu não puder ser o que a companheira de um rei alfa deve ser? Ele se afastou apenas o suficiente para me olhar, com olhos intensos. Você já é. Você é exatamente o que eu preciso, Eleanor. Não quero perfeição. Não quero experiência, política ou poder. Quero você, sua gentileza, sua autenticidade, sua coragem. Coragem? Eu ri, com a voz embargada pelas lágrimas não derramadas. Sou a pessoa menos corajosa que conheço. Você disse sim esta noite. Seu polegar enxugou uma lágrima que havia escapado. Parada ali, apavorada, com centenas de pessoas assistindo, sabendo que sua vida estava prestes a mudar completamente, você ainda assim disse sim. Isso é coragem, Eleanor. Essa é minha companheira corajosa. As palavras me envolveram, uma promessa e uma proteção. Quando ele finalmente me beijou, suave e cuidadoso e cheio de desejo contido, senti o vínculo entre nós, selando algo que sempre esteve destinado a ser. Caminhei sozinha para casa pela floresta antes do amanhecer, meus lábios ainda formigando, meu corpo inteiro vibrando com a consciência dele, mesmo à distância. A cabana apareceu à vista, pequena, humilde e minha, e pela primeira vez senti tristeza por deixá-la. Esse tinha sido meu santuário, meu lugar seguro para me esconder do mundo. Mas talvez fosse hora de parar de me esconder. Sara estava esperando na minha porta, seu rosto indecifrável na luz crescente. Então, ela disse quando me aproximei, o Rei Alfa. Sei que você deve pensar que sou a pessoa mais sortuda do mundo ou a mais azarada. Ela ficou de pé, envolvendo os braços em torno de si mesma. Eleanor, você tem ideia do que está se metendo? A política da corte, as expectativas, as pessoas que vão te odiar por existir. Não, admiti, mas sei que não posso fugir disso. Não posso fugir dele. Ela me estudou por um longo momento, depois suspirou. Sinto muito por todas as vezes que fiz você se sentir pequena, por não ver o que estava bem na minha frente. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Acontece que a garota invisível era a mais importante o tempo todo. Sara, não. Deixe-me dizer isso. Tenha cuidado, Eleanor. Nem todos ficarão felizes com isso. E nem todos serão tão óbvios quanto Emma em demonstrar seu descontentamento. Ela estendeu a mão e apertou a minha uma vez. Mas, pelo que vale a pena, espero que você prove que todos estão errados. Espero que você se torne exatamente o que ele precisa. Ela então se foi, desaparecendo na floresta, e eu fiquei sozinha em frente à minha cabana, enquanto o sol finalmente aparecia no horizonte. Em poucas horas, Donovan voltaria para me levar ao seu território, à sua corte, a uma vida que eu nem conseguia imaginar. Eu deveria estar apavorada. Em vez disso, tocando o lugar no meu peito onde o vínculo brilhava quente e dourado, senti algo que não sentia há anos. Senti esperança. Donovan chegou ao meio-dia, embora eu já o sentisse chegando muito antes de sua comitiva aparecer entre as árvores. O vínculo vibrava com consciência, ficando mais forte a cada quilômetro que ele se aproximava de mim. Passei a manhã arrumando meus poucos pertences, uma tarefa que levou um tempo vergonhosamente curto, e tentando não entrar em pânico com o fato de que toda a minha vida cabia em 2 malas gastas e uma caixa com os diários de ervas da minha mãe. O som dos motores cortou o silêncio da floresta, e então eles estavam lá. 3 SUVs pretos que pareciam totalmente fora de lugar na estrada de terra que levava à minha cabana. Lobos normalmente não se importavam com esses acessórios humanos, preferindo correr sobre 4 patas. Mas suponho que, quando você é o Rei Alfa, você viaja com uma certa pompa. Donovan saiu do veículo do meio antes que ele parasse completamente, seus olhos me encontrando instantaneamente onde eu estava, na varanda. Ele estava vestido de forma mais casual hoje, jeans escuros e uma camiseta justa que não escondia o corpo poderoso por baixo, mas ainda carregava aquela aura de perigo controlado que fazia minha loba querer rolar e mostrar a garganta. Eleanor. Meu nome em seus lábios parecia uma carícia. Ele cruzou a distância entre nós com passos longos, puxando-me para seus braços como se tivéssemos ficado separados por semanas, em vez de horas. Você dormiu? Não muito, admiti contra seu peito, respirando seu cheiro. O vínculo continuava puxando. Eu sei. Sua mão acariciou minha espinha. Eu não dormi nada.
Garrett finalmente me proibiu de andar de um lado para o outro em seu quarto por volta das 4 da manhã. A imagem do poderoso rei Alpha andando ansiosamente me fez sorrir, apesar do meu nervosismo. Ele provavelmente já está se arrependendo de toda essa coisa de vínculo de companheirismo. Ele vai se adaptar. Donovan se afastou apenas o suficiente para olhar para minha cabana, observando a pintura descascada e a varanda caída com uma expressão que eu não conseguia decifrar. É aqui que você tem vivido sozinha. Havia algo em seu tom, não exatamente julgamento, mas uma espécie de fúria silenciosa que não tinha nada a ver comigo desde que minha mãe morreu. A matilha me deixa ficar aqui em troca de cuidar do jardim de ervas dela e ajudar com pequenos trabalhos de cura. Deixa você ficar. Ele repetiu as palavras sem emoção. Em uma casa que está caindo aos pedaços, isolada da matilha em troca do seu trabalho. Não é tão ruim assim, Eleanor. Ele segurou meu rosto, seus polegares gentis contra minhas maçãs do rosto. Você é filha de um membro da matilha que serviu fielmente por anos. Você deveria ter sido cuidada, protegida, valorizada. Em vez disso, eles te colocaram aqui e fizeram você ganhar o direito de existir. A avaliação foi tão precisa que doeu. Eu nunca me permiti pensar nisso nesses termos. Sempre disse a mim mesma que tinha sorte por ter um lugar. Mas ouvi-lo dizer isso, ver a raiva em seus olhos por mim, abriu algo dentro de mim. Isso acabou agora, ele continuou, sua voz baixando para algo que era tanto uma promessa quanto uma ameaça. Você vai voltar para casa comigo, para um lugar onde nunca mais terá que conquistar o direito de existir. Garrett apareceu atrás dele, parecendo cansado, mas um pouco menos hostil do que na noite anterior. Os carros estão prontos quando você estiver. Devemos partir logo se quisermos chegar antes de escurecer. A que distância fica o seu território? Perguntei. A cerca de 6 horas ao norte, disse Donovan. As montanhas prateadas. É diferente daqui. Diferente acabou sendo um eufemismo enorme. À medida que dirigíamos para o norte, deixando para trás as florestas de pinheiros familiares do território da minha matilha, a paisagem se transformou. As árvores ficaram mais altas, mais velhas, seus galhos criando uma copa tão densa que transformou o meio-dia em crepúsculo. As montanhas se erguiam à distância, seus picos ainda cobertos de neve mesmo no final do verão, irregulares, belos e vagamente ameaçadores. Eu estava no veículo do meio com Donovan, Garrett dirigindo e Sienna ocupando o banco do passageiro. Marcos e o resto da equipe de segurança nos cercavam nos outros SUVs. Toda a situação parecia absurdamente oficial para alguém que ontem ainda estava lutando para servir vinho sem causar uma catástrofe. Conte-me sobre o seu território, eu disse, em parte porque estava curioso e em parte porque o silêncio estava piorando minha ansiedade. A mão de Donovan encontrou a minha, nossos dedos se entrelaçando com uma facilidade que não deveria ser possível depois de menos de um dia. É o maior dos territórios do norte, cerca de 3.000 lobos em várias matilhas. O complexo principal foi construído na própria montanha. Uma mistura de estruturas antigas de pedra e edifícios mais novos. Somos mais tradicionais do que algumas matilhas, mas nos adaptamos quando necessário. 3.000, repeti baixinho. Minha matilha inteira tinha talvez 300 membros. Sei que parece assustador, disse ele, traçando círculos com o polegar na minha palma. Mas não se espera que você conheça todos imediatamente. O círculo interno, o conselho, as famílias de alto escalão. Você os conhecerá gradualmente. O conselho, interrompeu Garrett do banco da frente. Com quem vamos nos encontrar amanhã? A propósito, eles solicitaram uma audiência. A expressão de Donovan escureceu. Solicitaram ou exigiram? Isso importa? Eles têm o direito de conhecer a companheira do rei Alpha. Os olhos de Garrett encontraram os meus no espelho retrovisor. Sem ofensa, Eleanor, mas eles vão ter perguntas, preocupações. Você não é exatamente o que eles esperavam. Garrett, Sienna advertiu. O quê? Estou sendo honesto. É melhor ela saber no que está se metendo do que ser pega de surpresa. Ele voltou sua atenção para a estrada. Eles vão querer saber sobre sua linhagem, seu treinamento, sua capacidade de produzir herdeiros fortes. Isso é o suficiente. A voz de Donovan poderia cortar vidro. O conselho mostrará à minha companheira o respeito que ela merece. Ou eles vão se ver com significativamente menos influência do que tem atualmente. A tensão no veículo aumentou.
Engoli em seco, minha mão livre torcendo o tecido do meu vestido. Tudo bem, ele está certo. Eles têm preocupações válidas. Eles não têm preocupações mais importantes do que o vínculo de companheirismo. Donovan se virou para mim, sua expressão suavizando. Eleanor, me escute. Sim, ser minha companheira traz responsabilidades. Sim, haverá política para lidar. Mas você não está sendo julgada. Você não precisa provar que é digna. O vínculo nos escolheu um para o outro. Essa é a única validação de que precisamos. Fácil para você dizer, murmurei. Você já é o rei alfa. Eu sou apenas o meu. Ele se inclinou, tocando minha testa. E isso faz de você a pessoa mais importante neste território. Preciso que acredite que eu queria isso, mas anos sendo ignorado, rejeitado, fazendo-me sentir como um inconveniente. Essas cicatrizes não sararam da noite para o dia, nem mesmo com um vínculo de companheirismo cantando em meu peito. Chegamos ao complexo quando o sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu em tons de laranja e roxo profundo. O local que nos recebeu roubou o pouco de fôlego que me restava. A estrutura principal foi construída diretamente na encosta da montanha. Pedra, vidro e madeira antiga se misturavam à face da rocha como se tivessem crescido ali naturalmente. Vários níveis desciam em cascata pela encosta, conectados por caminhos de pedra e pontes de madeira. Luzes começavam a piscar nas janelas, quentes e acolhedoras contra o crepúsculo que se aproximava. À esquerda, eu podia ver o que parecia ser um campo de treinamento. E à direita, um enorme salão de reuniões com vigas de madeira visíveis através das janelas do chão ao teto. Bem-vinda ao lar, disse Donovan suavemente, observando minha reação. Lar. A palavra parecia estranha, impossível. Isso não era um lar. Era uma fortaleza, um palácio, algo saído de um conto, e eu deveria pertencer a esse lugar. Como se sentisse meus pensamentos confusos, sua mão apertou a minha. Respire, Eleanor, um passo de cada vez. O veículo parou no que parecia ser a entrada principal, onde uma pequena multidão se reunira. Não eram as centenas da cerimônia de acasalamento, graças a Deus, mas talvez 20 lobos, todos bem vestidos e em pé com uma postura rígida que denotava precisão militar ou treinamento da corte. As famílias de alto escalão, explicou Garrett ao desligar o motor. Eles estavam esperando para conhecê-la. Claro que sim, murmurei, com o estômago embrulhado. Donovan saiu primeiro, contornando o carro para abrir minha porta antes que eu pudesse alcançar a maçaneta. Ele me ofereceu a mão e eu a aceitei, deixando que ele me ajudasse a sair do veículo. Os lobos reunidos imediatamente se curvaram, um gesto de respeito que parecia profundamente errado dirigido a alguém como eu. Por favor, comecei, desconfortável com a demonstração. Deixe-os, murmurou Donovan. É o protocolo. Eles estão reconhecendo você como sua futura rainha. Rainha. Outra palavra impossível de associar a Eleanor Hayes, a garota que não conseguia servir vinho sem causar um incidente internacional. Uma mulher deu um passo à frente do grupo, mais velha que as outras, com cabelos loiros prateados presos em um penteado elegante e olhos que me avaliavam com uma intensidade desconfortável. Vossa Majestade, bem-vinda ao lar. Ela inclinou a cabeça para Donovan, depois voltou aquele olhar penetrante para mim. E você deve ser Eleanor. Sou Helena Ashford, chefe do conselho. Prazer em conhecê-la, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Tenho certeza. Seu sorriso não chegou aos olhos. Estamos todos muito curiosos para saber mais sobre você. Não é todo dia que nosso rei alfa reivindica uma companheira de uma matilha menor não afiliada. A ênfase em não afiliada e menor foi sutil, mas clara. Senti Donovan ficar tenso ao meu lado. Senti seus instintos protetores surgirem através do vínculo. Antes que ele pudesse responder, outra figura se abriu caminho entre a multidão. Uma jovem, talvez 1 ou 2 anos mais velha que eu, com cabelos escuros e um sorriso caloroso que parecia realmente genuíno. Helena, pare de intimidar a pobre garota. Ela acabou de chegar. Ela se aproximou de nós com uma confiança tranquila, oferecendo-me a mão. Sou Nina Castellano, terceira filha da família Southern. Não deixe Helena te assustar. Ela late muito mais do que morde. Eu não latro, disse Helena friamente, mas deu um passo para trás, criando espaço. O aperto de mão de Na foi firme, seus olhos gentis. Estava louca para conhecê-la. Todo o complexo está agitado desde que a notícia se espalhou.
Você é o assunto de todas as conversas. Tenho certeza, disse eu, fraca, tentando não pensar no que exatamente as pessoas estavam dizendo. NAS serve como elo de ligação entre o conselho e os membros mais jovens da matilha, explicou Donovan. Ela vai ajudá-la a navegar pelos aspectos sociais da vida na corte. Se você quiser ajuda, Na acrescentou rapidamente, sem pressão. Mas estou disponível se você precisar de alguém que se lembre de como é ser nova e estar apavorada. Você estava apavorada? Perguntei surpresa. Com certeza. Vim para cá aos 18 anos como parte de um acordo diplomático. Achei que iria estragar tudo e causar um incidente internacional. Ela sorriu. Acontece que o nível para causar incidentes é bem baixo. Você já passou por isso de forma espetacular. Apesar de tudo, eu ri. O riso saiu de mim inesperadamente, liberando a tensão de uma só vez. O sorriso de Na se ampliou e até Donovan relaxou um pouco ao meu lado. Gosto dela, eu disse a ele. Ótimo, porque ela é implacável quando decide fazer amizade com alguém. Ele se virou para se dirigir ao grupo reunido. Obrigado a todos pela recepção. Eleanor e eu vamos aproveitar a noite para nos acomodar. Faremos apresentações formais nos próximos dias. Foi uma dispensa clara, feita com o tipo de autoridade que fazia as pessoas se moverem antes mesmo de decidirem conscientemente obedecer. Em poucos instantes, a multidão se dispersou, deixando apenas Garrett, Sienna, Marcus e Nina. Seus aposentos estão preparados, disse Sienna. Coloquei segurança extra no seu andar, apenas por precaução. Precaução contra o quê? Perguntei antes que pudesse me conter. Ela trocou um olhar com Donovan. Há aqueles que não estão felizes com a escolha do Rei Alpha para sua companheira. A maioria aceitará porque o vínculo é sagrado. Mas alguns, ela deixou a frase no ar, significativamente. Alguns testarão os limites, Donovan concluiu. É por isso que você não irá a lugar nenhum sem segurança até que tenhamos certeza da lealdade de todos. Entendido? A seriedade em seu tom de voz fez minha pele arrepiar. Você realmente acha que alguém tentaria me machucar? Acho que você é a coisa mais importante no meu mundo, e não vou correr riscos. Ele me puxou para mais perto, com o braço em volta da minha cintura, possessivo e protetor. Venha, deixe-me mostrar nossa casa. Nossa casa. A palavra deveria ter sido reconfortante, mas enquanto eu o deixava me levar para dentro da enorme estrutura construída na montanha, passando por corredores de pedra iluminados com luminárias modernas, passando por lobos que paravam, olhavam e sussurravam, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia entrado em algo muito mais perigoso do que eu imaginava. O vínculo zumbia em meu peito, quente e reconfortante, mas não conseguia abafar a voz em minha cabeça, fazendo a mesma pergunta repetidamente. Em que eu me meti? Nossos aposentos ocupavam o último andar da estrutura principal, acessível apenas por um elevador privado, que exigia um cartão-chave e autorização por impressão digital. As medidas de segurança deveriam parecer excessivas, mas depois do aviso de Sienna sobre testar limites, eu estava grata por elas. As portas se abriam diretamente para uma espaçosa área de estar que conseguia ser luxuosa e confortável ao mesmo tempo. Janelas do chão ao teto davam vista para o vale abaixo, onde as luzes do assentamento da matilha brilhavam como estrelas terrestres. A decoração era masculina, mas não agressivamente. Móveis de madeira escura, detalhes em pedra, tapetes macios que pareciam tecidos à mão. Uma enorme lareira dominava uma parede já acesa e projetando sombras dançantes pela sala. É lindo, sussurrei, indo em direção às janelas. A vista era impressionante. Quilômetros de natureza selvagem se estendendo até picos distantes. Agora é sua, disse Donovan atrás de mim. Tudo isso, você pode mudar o que quiser. Redecorar, reorganizar, queimar tudo e começar de novo se isso te fizer feliz. Eu me virei e o encontrei me observando com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Eu não saberia por onde começar. Então vamos descobrir juntos. Ele diminuiu a distância entre nós, colocando as mãos nos meus quadris. Eleanor, sei que hoje foi um dia exaustivo. Novo território, novas pessoas, novas expectativas. Mas isso, ele apontou para o espaço ao nosso redor. Isso é o nosso santuário. Quando você está aqui, não precisa ser a criada do Rei Alpha, nem a futura rainha, nem nada além de você mesma. A permissão para ser apenas eu mesma parecia um presente que eu não sabia como aceitar.
E se eu não for suficiente? Então estou em sérios apuros, porque você é tudo o que eu quero. Seu polegar traçou meu queixo, inclinando meu rosto para cima. Você confia em mim? Era uma pergunta capciosa. Nós nos conhecíamos há menos de 24 horas. Por qualquer medida racional, eu deveria dizer não. Deveria exigir tempo e espaço e a chance de tomar decisões com a cabeça fria. Mas o vínculo entre nós era forte, dourado e insistente, e minha loba estava praticamente ronronando sob sua atenção. Estou tentando, admiti. Isso é o suficiente, é um começo. Ele se inclinou, seus lábios roçando os meus com uma gentileza devastadora. O beijo foi diferente do da noite anterior. Menos contido, mais profundo, carregando a promessa de tudo o que poderíamos nos tornar juntos. Minhas mãos se fecharam em sua camisa, puxando-o para mais perto, e ele soltou um som grave na garganta que fez meu estômago ferver. Uma batida forte na porta nos separou. Donovan rosnou. Na verdade, rosnou, seus olhos brilhando em âmbar. É melhor que seja importante. É o Garrett, veio a resposta abafada. Temos uma situação. O calor do momento evaporou. A expressão de Donovan mudou para algo mais duro, mais perigoso. Fique aqui, ele me disse, já se movendo em direção à porta. Que tipo de situação? Perguntei, seguindo-o apesar de sua instrução. Ele parou e se virou. Eleanor, não vou me esconder em nossos aposentos enquanto algo está acontecendo. Se devo ser seu companheiro, seu parceiro, então deixe-me ser isso. Algo feroz e aprovador passou por seu rosto. Fique atrás de mim, então, e se eu mandar você correr, você corre. Entendeu? Eu assenti, meu coração já batendo forte. Garrett estava no corredor, com uma expressão severa. Houve um incidente no quadrante leste. 3 lobos da matilha Clearwater apareceram exigindo uma audiência. Eles alegam que Eleanor está sendo mantida contra sua vontade, que o vínculo de companheirismo foi forçado de alguma forma. O gelo inundou minhas veias. O quê? Isso é loucura. É calculado. Sienna apareceu ao lado de Garrett, com a mão apoiada na arma em seu quadril. Eles estão nos testando. Testando você. Se você se recusar a vê-los, eles alegarão que você está sendo silenciado. Se você os vir e mostrar qualquer incerteza, eles usarão isso como prova de que algo está errado. Quem os enviou? A voz de Donovan estava mortalmente calma. Eles não dirão, mas eu apostaria meu braço esquerdo que foi alguém do seu próprio conselho. O maxilar de Garrett se contraiu. Helena passou a tarde toda fazendo ligações. Ela não está feliz por ter sido ignorada no processo de seleção de companheiros. O conselho não tem voz ativa nos laços de companheirismo. As mãos de Donovan se fecharam em punhos. Não é assim que as coisas funcionam. Não, mas eles podem dificultar as coisas se quiserem. Na apareceu do nada. Sua cordialidade anterior foi substituída por um cálculo sério. Helena tem influência sobre as famílias mais antigas. Se ela decidir que Eleanor é uma ameaça à estabilidade da matilha, ela encontrará maneiras de prejudicá-la. Então não vamos dar munição para ela. Dei um passo à frente tentando projetar uma confiança que não sentia. Vou me encontrar com os Clearwater Wolves, responder às perguntas deles, mostrar que não há nada de errado. De jeito nenhum, disse Donovan imediatamente. É uma armadilha. Talvez. Mas qual é a alternativa? Esconder e deixar que eles inventem a narrativa que quiserem? Fui até ele e coloquei minha mão em seu peito. Não sou frágil, Donovan, e não sou burra. Sei o que eles estão tentando fazer, mas se vou ser sua companheira, se vou ter alguma credibilidade aqui, preciso enfrentar isso. Ele olhou para mim com um conflito em sua expressão. Através do vínculo, pude sentir seu medo, sua raiva, sua necessidade desesperada de me proteger. Mas, por baixo disso, também senti seu respeito, seu reconhecimento de que eu estava certa. Estarei com você o tempo todo, ele finalmente disse. E ao primeiro sinal de desrespeito, a reunião termina. Concordo. Eles marcaram a reunião em uma sala de recepção formal no 2º andar, território neutro. Como Garrett explicou, o espaço foi projetado exatamente para esse tipo de encontro diplomático. Uma mesa longa, cadeiras com encosto alto, sem janelas. Parecia um tribunal, e de certa forma era. Os 3 lobos da água límpida já estavam esperando quando chegamos. Reconheci um deles, David Morrison, filho do beta deles, que estava na cerimônia de acasalamento.
Os outros dois eram mais velhos, mais duros, suas expressões irradiando desconfiança. Vossa Majestade, David se levantou, inclinando a cabeça para Donovan, antes de seu olhar deslizar para mim. Eleanor, estamos felizes que você concordou em se encontrar conosco. Eu tinha a escolha. Mantive a voz firme enquanto me sentava na cadeira que Donovan me ofereceu. Ele permaneceu em pé atrás da minha cadeira, com uma mão no meu ombro, uma clara demonstração de união. Claro, disse David. Embora seu tom sugerisse o contrário, só queríamos verificar se você estava bem. Os eventos da noite passada foram inesperados, e há preocupações sobre as circunstâncias do seu vínculo declarado. Preocupações de quem? A voz de Donovan trazia um tom cortante daqueles que se preocupam com a integridade das tradições da matilha. Um dos lobos mais velhos se inclinou para a frente. O vínculo de companheirismo é sagrado, Sua Majestade, mas pode ser influenciado, manipulado. Existem aqueles com conhecimento para criar vínculos falsos para ganhos políticos. A acusação pairou no ar como veneno. Senti a raiva de Donovan através do vínculo. Senti seu lobo lutando contra seu controle. Minha própria raiva cresceu para enfrentá-la, não pelo insulto a mim, mas pelo insulto ao que tínhamos, a essa coisa impossível e linda que nos encontrou. Deixe-me ser bem clara, eu disse, mantendo minha voz firme, apesar da fúria queimando em meu peito. Ninguém manipulou nada. Ninguém forçou nada. O vínculo entre Donovan e eu é real. Eu a sinto a cada segundo de cada dia. Não é mágica, nem truques, nem política. É a própria lua reconhecendo o que somos um para o outro. E o que vocês são um para o outro? Perguntou a terceira loba com os olhos calculistas. Além de uma solução conveniente para o status de solteiro do Rei Alfa. Somos companheiros. Levantei-me incapaz de ficar mais tempo sentada. Sei que não sou o que todos esperavam. Não venho de uma família poderosa. Não tenho conexões políticas ou linhagens impressionantes. Mas sou sua companheira e ele é meu. E isso não é algo que alguém possa questionar ou invalidar. Belas palavras, disse David. Mas o conselho vai querer provas. Eles vão querer garantir que você é capaz de produzir herdeiros fortes, de cumprir os deveres exigidos. A voz de Donovan era gélida. Todos vocês. Agora, Vossa Majestade, você veio aqui sob o pretexto de se preocupar com o bem-estar da minha companheira. Em vez disso, você a insultou, questionou sua integridade e sugeriu que ela é incapaz de cumprir deveres que você não tem o direito de definir. Seus olhos brilharam em ouro, seu lobo muito perto da superfície. Então, vou dizer mais uma vez. Saia do meu território, e você pode dizer a quem quer que o tenha enviado que, se tiverem preocupações com minha companheira, podem me comunicá-las diretamente pelos canais apropriados, não por meio de tentativas transparentes de intimidação. Os três lobos se levantaram com expressões que variavam de raiva a alarme. David abriu a boca para protestar, mas algo no rosto de Donovan o fez pensar melhor. Eles saíram em silêncio intenso, deixando-nos sozinhos com Garrett e Sienna, que ficaram posicionados perto da porta o tempo todo. Correu bem, disse Garrett secamente. Afundei-me na cadeira, com as mãos a tremer agora que o confronto tinha terminado. Desculpa, eu tentei. Foste perfeita. Donovan agachou-se à minha frente, segurando as minhas mãos trêmulas nas suas. Eleanor, defendeste-nos, defendeste a nossa ligação. Mostraste-lhes exatamente o tipo de força que faz de ti a companheira perfeita para um rei alfa. Eles vão voltar com mais perguntas, mais exigências, mais testes. Minha voz falhou, apesar dos meus esforços. E, eventualmente, eles vão encontrar algo que eu não possa responder, algo que eu não possa provar. Então eles terão que passar por mim. Seu aperto se intensificou. E acredite em mim, querida, essa não é uma luta que eles vão ganhar. Voltamos para nossos aposentos em silêncio, ambos processando o que havia acontecido. Donovan andava pela sala como um predador enjaulado, enquanto eu ficava perto das janelas, observando as luzes do assentamento abaixo e imaginando quantos daqueles lobos já estavam ouvindo versões distorcidas dos eventos daquela noite. Eu deveria ter previsto isso, Donovan finalmente disse. Deveria ter previsto que Helena agiria tão rapidamente. Por que ela me odeia tanto? Ela nem me conhece. Ela não te odeia. Ela tem medo de você. Ele veio para ficar ao meu lado, seu reflexo fantasmagórico no vidro. Helena passou décadas gerenciando cuidadosamente a política da matilha, organizando alianças por meio de combinações calculadas e parcerias estratégicas.
E então você aparece completamente fora do controle dela, fora dos planos dela, e de repente todo esse trabalho cuidadoso não significa nada, porque a ligação entre companheiros sempre supera a política. Eu me virei para encará-lo. Então, o que fazemos? Provamos que eles estão errados. Sua mão acariciou minha bochecha. Mostramos a eles que você não é apenas capaz de ser minha companheira. Você é essencial para o futuro desta matilha. Mas, Eleanor, preciso que você entenda uma coisa. Isso não vai ser fácil. Helena não desistirá após uma tentativa fracassada. Ela continuará pressionando, testando, procurando pontos fracos para explorar. Eu sei. Eu me inclinei para o seu toque, mas não vou a lugar nenhum. Você está presa a mim. A melhor coisa que já me aconteceu, ele murmurou. Então me beijou com um desespero que expressava medo, alívio e necessidade. Tudo misturado. Fomos para o sofá, incapazes de parar de nos tocar, o vínculo exigindo proximidade após o estresse da noite. Suas mãos eram gentis, apesar da urgência que eu podia sentir emanando dele. Sempre verificando, sempre se certificando de que eu estava com ele. Devemos dormir, ele disse eventualmente, embora seu corpo sugerisse que dormir era a última coisa em sua mente. Amanhã é a reunião do conselho. Você vai precisar de suas forças. Você vai ficar comigo? A pergunta saiu mais fraca do que eu pretendia. Não quero ficar sozinho, Eleanor. Ele me puxou para mais perto, de uma forma impossível. Nunca mais vou deixar você ficar sozinha. Fomos para o quarto, um espaço que eu só tinha visto de relance antes, dominado por uma cama enorme que, de repente, parecia muito significativa. Donovan me emprestou uma de suas camisas para dormir, e eu tentei não pensar em como aquilo parecia doméstico, como era certo usar suas roupas e deitar em sua cama. Ele me abraçou durante a noite, com um braço em volta da minha cintura, sua respiração eventualmente se acalmando até ele adormecer. Mas eu fiquei acordada por muito mais tempo, olhando para o teto, sentindo o vínculo pulsar entre nós como um segundo batimento cardíaco. Amanhã eu enfrentaria o conselho. Amanhã eu teria que provar que era digna de uma posição que nunca pedi. Amanhã tudo ficaria mais difícil. Mas naquela noite, envolvida nos braços do lobo mais poderoso dos territórios, sentindo sua respiração constante em meu pescoço e seu coração batendo no mesmo ritmo que o meu, eu me permiti acreditar que talvez, apenas talvez, eu estivesse exatamente onde deveria estar, mesmo sem ter ideia de como sobreviver ali. Amanhã chegou rápido demais. Uma luz pálida se infiltrava pelas janelas e me tirava de sonhos dos quais eu não conseguia me lembrar direito. Donovan já estava acordado, apoiado em um cotovelo, me observando com uma expressão que fez meu coração parar. "Há quanto tempo você está me olhando?" Perguntei com a voz rouca de sono. "Não o suficiente." Ele traçou a linha do meu queixo com o dedo. "Você é linda quando dorme. Tranquila, como se o peso do mundo ainda não tivesse se instalado em seus ombros." "Dê 5 minutos", murmurei, mas não consegui evitar sorrir. Ele se inclinou, me beijou lentamente, profundamente, até que a ansiedade pelo dia que se aproximava se transformasse em ruído de fundo. "Não precisamos fazer isso hoje", ele murmurou contra meus lábios. "Posso adiar a reunião do conselho. Dar-te mais tempo para te adaptares. Isso só os faria pensar que sou fraco, que preciso de proteção." Afastei-me para olhar nos seus olhos. Não vou começar isto escondendo-me. Orgulho e preocupação disputavam em sua expressão. Mas, por fim, o orgulho venceu. "Então vamos mostrar-lhes exatamente com quem estão lidando." Na chegou uma hora depois com os braços cheios de vestidos e uma eficiência que sugeria que ela já tinha feito isso antes. "As reuniões do conselho exigem trajes formais", explicou ela, espalhando as opções pela cama. "Nada muito chamativo. Você quer transmitir confiança e autoridade, não parecer que está se esforçando demais." "Nunca transmiti confiança ou autoridade na minha vida", disse eu, olhando para as roupas com pânico crescente. "Para sua sorte, sou uma excelente professora." Ela segurou um vestido azul escuro. Considerou-o, depois o jogou de lado. "Me diga uma coisa, Eleanor. O que te assustava mais? Encontrar Donovan ou encontrar o conselho?" "O conselho, definitivamente o conselho." "Por quê?" Pensei sobre isso. "Porque Donovan me viu. Me viu de verdade e me escolheu mesmo assim. Mas o conselho, eles já decidiram que eu não sou boa o suficiente. Estou apenas confirmando o que eles acreditam. Então prove que eles estão errados." Nina escolheu um vestido diferente, verde floresta,
elegante, mas discreto, com mangas compridas e um decote modesto, sem ser puritano. Este aqui é forte sem ser agressivo, e o verde combina bem com a sua cor. Ela me ajudou a me vestir, arrumou meu cabelo claro de forma que parecesse intencional, em vez de acidental, e deu um passo para trás para avaliar seu trabalho. Pronto, agora você parece alguém que poderia ser a companheira do Rei Alfa. Pareço que estou brincando de me vestir na vida de outra pessoa. Finja até conseguir. Ela apertou minha mão. Todos naquela sala estarão atuando, Eleanor, desempenhando papéis que ensaiaram durante anos. A única diferença é que eles tiveram prática e você está aprendendo na hora. Mas você tem algo que eles não têm. O que é? A verdade. Seu vínculo com Donovan é real. Todo o resto é apenas ruído. Ela sorriu. Agora, vamos fazer nosso próprio ruído. A câmara do conselho ficava na parte mais antiga do complexo, esculpida diretamente na montanha. As paredes de pedra exibiam marcas antigas, símbolos da matilha que datavam de séculos atrás. Uma lembrança de que aquele território havia sido governado pela linhagem de Donovan por gerações. A sala era circular, com uma plataforma elevada no centro, onde Donovan ficaria, cercada por 12 assentos dispostos em semicírculo. O conselho já estava reunido quando chegamos. 12 pares de olhos acompanhavam nossa entrada com vários graus de ceticismo. Helena Ashford ocupava o assento central, com uma expressão neutra, mas olhos perspicazes. Reconhecia alguns outros da reunião de boas-vindas, lobos mais velhos, famílias estabelecidas, o tipo de pessoa que passou a vida inteira lidando com a política da matilha. A mão de Donovan permaneceu na minha cintura enquanto caminhávamos até a plataforma. Um lembrete silencioso de que eu não estava enfrentando isso sozinha. Ocupamos nossos lugares e me forcei a ficar ereta, para encarar os olhares deles sem vacilar. Obrigado por se reunirem em tão pouco tempo, Donovan começou, sua voz carregando a autoridade de alguém nascido para comandar. Sei que há perguntas sobre minha companheira e nosso vínculo. Estou aqui para responder a essas perguntas diretamente. Com todo o respeito, Vossa Majestade, disse Helena, seu tom sugerindo muito pouco respeito real. Não estamos questionando a validade de seu vínculo. O vínculo de companheirismo é sagrado e não está sujeito à aprovação do Conselho. No entanto, a posição de companheira do Rei Alfa traz certas responsabilidades para com a matilha. Simplesmente queremos garantir que Eleanor compreenda o que se espera dela. Então pergunte a ela. Donovan apontou para mim. Ela está bem aqui. A atenção de Helena mudou e sentiu o peso de séculos de tradição e expectativa sobre mim. Eleanor, você pode nos contar sobre sua linhagem? As contribuições de sua família para a sociedade PEC. Era uma armadilha disfarçada de perguntas simples. Minha mãe tinha sido curandeira. Meu pai, quem quer que fosse, nunca fez parte da minha vida. Nenhum guerreiro, nenhum alfa, ninguém de importância na rígida hierarquia que essas pessoas valorizavam. Minha mãe era Sarah Hayes, herbalista e curandeira da matilha Pinewood. Eu disse, mantendo a voz firme. Ela serviu fielmente por 30 anos até sua morte, há 7 anos. Eu continuei seu trabalho, mantendo os jardins medicinais e prestando serviços de cura aos membros da matilha. Admirável, disse um dos outros membros do conselho, embora seu tom sugerisse o contrário. Mas curar com ervas é bem diferente de liderar um território de 3.000 lobos. Como você propõe preencher essa lacuna? Aprendendo, ouvindo, cuidando dos lobos sob minha proteção da mesma forma que minha mãe cuidava dos dela. Ou respirei fundo, sentindo o apoio de Donovan através do vínculo. Sei que não sou o que você esperava. Sei que minha origem não corresponde às linhagens de prestígio que você teria escolhido. Mas a lua não comete erros. Se ela me ligou ao seu rei alfa, há uma razão. A lua também nos dá livre-arbítrio. Helena interrompeu suavemente. A capacidade de escolher nossos próprios caminhos, independentemente dos impulsos biológicos. Muitos alfas ao longo da história escolheram parcerias políticas em vez de laços de companheirismo para o bem de suas matilhas. Então eles escolheram errado. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas não as retirei. O vínculo de companheirismo não é um impulso biológico. É um dom, um equilíbrio. A lua sabia que Donovan precisava de alguém que o visse como mais do que apenas o rei alfa. Alguém que estivesse ao seu lado como um igual, não apenas como um trunfo político. E você acredita que é essa pessoa? Ela arqueou a sobrancelha.
Você, que mal consegue controlar a hierarquia social da sua própria matilha, acha que pode navegar pela política de um território inteiro. A sala ficou em silêncio. Foi um insulto direto, proferido com precisão cirúrgica, destinado a me fazer reagir agressivamente ou desmoronar. Senti Donovan ficar tenso ao meu lado. Senti sua raiva crescendo através do vínculo. Mas algo em mim mudou. Talvez fosse o cansaço de tentar ser perfeita. Ou talvez fosse finalmente entender o que Na queria dizer com ter a verdade do meu lado. Fosse o que fosse, senti minha espinha se endireitar, senti meu lobo se levantar para enfrentar o desafio. Você está certa, eu disse claramente. Não consigo lidar com a política da matilha da mesma forma que você. Não tenho décadas de experiência manipulando alianças e orquestrando jogos de poder. Mas não preciso disso, porque não é isso que Donovan precisa de mim. Ele precisa de alguém que lhe diga a verdade, mesmo quando for desconfortável. Alguém que lhe lembre que o poder não significa nada sem compaixão. Alguém que o ame pelo que ele é, não pelo que ele pode lhes dar. Eu me viro para encarar todo o conselho, deixando que vejam a convicção em meus olhos. Vocês podem questionar meu passado o quanto quiserem. Podem me testar, me desafiar e tentar provar que não sou digna. Mas não podem mudar o vínculo entre nós. E vocês não podem mudar o fato de que ele me escolheu. Não porque fosse politicamente conveniente ou estrategicamente sensato, mas porque a própria lua disse que pertencemos um ao outro. Então, ou aceitem isso ou passem o resto de suas vidas lutando uma batalha que já perderam. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A expressão de Helena congelou em algum lugar entre o choque e a fúria. Vários outros membros do conselho pareciam desconfortáveis, incertos. Mas um homem mais velho com cabelos prateados e olhos gentis, sorria levemente. Muito bem dito, murmurou ele alto o suficiente para ser ouvido. Talvez a lua soubesse exatamente o que estava fazendo, afinal. A mão de Donovan encontrou a minha e apertou-a uma vez. Através do vínculo, senti seu orgulho, seu amor, sua certeza absoluta de que eu estava exatamente onde pertencia. Helena recuperou a compostura, embora seu sorriso fosse forçado. O conselho levará suas palavras em consideração. Enquanto isso, há questões práticas a serem discutidas. O anúncio formal do seu casamento precisará ser feito a todos os territórios. Haverá uma cerimônia. Haverá uma celebração, interrompeu Donovan. Não um julgamento. Eleanor é minha companheira e será recebida como tal. Qualquer um que tenha algum problema com isso pode discutir diretamente comigo. A ameaça era clara. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente, mas ninguém o desafiou. Helena inclinou a cabeça em reconhecimento, embora seus olhos prometessem que isso não tinha acabado. A reunião continuou por mais uma hora, cobrindo logística, tradições e expectativas que fizeram minha cabeça girar. Mas o pior tinha passado. Eu os enfrentei e sobrevivi. As semanas seguintes se confundiram em uma mistura caótica de aprendizado e adaptação e, ocasionalmente, vontade de nos esconder em nossos aposentos e nunca mais sair. Na se tornou meu companheiro constante, me ensinando a intricada dança social da política da matilha. Garrett gradualmente se aproximou de mim, especialmente depois que medi com sucesso uma disputa entre duas famílias importantes que estavam em conflito há meses. Até Siena esboçou um sorriso uma vez, quando acidentalmente entrei em uma reunião de segurança e ofereci uma visão inesperada sobre uma ameaça em potencial. Mas a verdadeira mudança veio 6 semanas após minha chegada, durante uma reunião dos alfas regionais. Um jovem lobo do território ocidental havia se ferido durante um exercício de treinamento. A ferida infeccionou e se espalhou, apesar dos melhores esforços do curandeiro. Eles o trouxeram para o nosso território como último recurso, na esperança de que nossas instalações médicas mais avançadas pudessem ajudar. Eu estava com Nina quando a ligação chegou e algo na descrição dos sintomas despertou uma lembrança. A voz da minha mãe explicando uma reação rara à contaminação por prata. Eu tinha 12 anos e mal prestava atenção, mas ela me fez anotar mesmo assim. Preciso vê-lo, disse a Siena, que veio me procurar. Eleanor, você não é uma curandeira treinada. Minha mãe era, e ela me ensinou coisas que sua equipe médica talvez não saiba. Eu já estava indo para a enfermaria. Por favor, talvez eu possa ajudar. O que se seguiu foram horas tensas trabalhando ao lado dos médicos da matilha, vasculhando os antigos diários da minha mãe
em busca do protocolo de tratamento, administrando cuidadosamente ervas que eu cultivava nos jardins dela. O alfa ocidental observava com ceticismo mal disfarçado, mas Donovan ficou ao meu lado, com sua fé absoluta. O jovem lobo sobreviveu, mais do que sobreviveu. Ele se recuperou totalmente, algo que os médicos admitiram não ter esperado. A notícia se espalhou rapidamente. A companheira do rei Alfa, que salvou um lobo moribundo, usando nada além de conhecimento antigo sobre ervas e intuição. Não era algo chamativo, político ou tradicionalmente poderoso, mas era real. Era útil. Era algo que só eu poderia ter feito. Helena me encurralou no corredor 3 dias depois. Muito bem, disse ela com rigidez, com o lobo ocidental. Obrigada. Esperei pelo outro sapato cair. Ela me estudou por um longo momento. Devo-lhe um pedido de desculpas, Eleanor. Eu a julguei com base no que achava que você deveria ser, em vez de ver o que você é. Você não é a companheira tradicional de um alfa, mas talvez seja exatamente isso que esta matilha precisa. Ela fez uma pausa. Talvez seja isso que Donovan precisa. Não foi uma rendição completa. Helena era orgulhosa demais para isso, mas foi um ramo de oliveira. Eu aceitei. Ainda estou aprendendo, admiti. Vou cometer erros. Sim, todos cometemos. A diferença é se aprendemos com eles. Ela quase sorriu. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. As palavras me atingiram mais do que eu esperava, e lágrimas começaram a queimar meus olhos. Você a conheceu brevemente. Há muitos anos, Sarah Hayes tinha o dom de ver o que os outros não viam. Parece que você herdou mais dela do que apenas seus jardins de ervas. Helena acenou com a cabeça uma vez, depois se afastou, deixando-me parada no corredor vazio com lágrimas escorrendo pelo rosto e algo quente e curativo se instalando em meu peito. 3 meses após a cerimônia de acasalamento, Donovan e eu estávamos na mesma plataforma onde eu havia enfrentado o conselho. Mas desta vez, a sala estava cheia de lobos de todos os cantos do território. O anúncio formal do nosso acasalamento, seguido pela cerimônia que me tornaria oficialmente não apenas sua companheira, mas sua parceira reconhecida na liderança. Eu usava um vestido que Na me ajudou a escolher, branco com delicados bordados prateados que refletiam a luz, elegante e forte. Meu cabelo claro estava entrelaçado com flores do jardim da minha mãe, um pedaço de casa integrado a essa nova vida. Donovan estava deslumbrante em seu traje formal, mas foi a expressão em seu rosto que fez meu coração doer. Maravilha, amor e orgulho se misturavam enquanto ele segurava minha mão. Pronta? Ele sussurrou. Não, mas vamos fazer isso mesmo assim. Ele sorriu, feroz e bonito, e se virou para se dirigir à Assembleia. 3 meses atrás, eu vim para uma cerimônia regional de acasalamento, sem esperar nada. Eu havia procurado por anos, conhecido centenas de lobos, e não encontrado ninguém que fizesse a conexão se encaixar. Eu já estava quase perdendo as esperanças, quando sua mão apertou a minha e Eleanor apareceu. Ela derramou vinho em mim, parecia apavorada, e eu soube instantaneamente que havia esperado por ela a vida inteira. Risadas ecoaram pela multidão, calorosas e genuínas. Ela não é o que ninguém esperava, ele continuou, especialmente ela. Ela veio de uma pequena matilha, de uma origem humilde, sem formação em política ou liderança. O conselho tinha preocupações. Diabos, Eleanor tinha preocupações. Mais risadas. Mas nos últimos 3 meses, ela provou algo mais importante do que linhagens ou conexões políticas. Ela provou que liderança não tem a ver com de onde você vem. Tem a ver com quem você escolhe ser. E Eleanor escolheu a coragem em vez do medo. Escolheu a compaixão em vez da política. Escolheu o amor em vez da segurança. Ele virou-se para me encarar de frente, segurando meu rosto com as 2 mãos. Você é minha companheira, minha parceira, minha rainha, não porque a tradição assim o exige, mas porque a lua sabia o que estava fazendo quando nos uniu. Eu te amo, Eleanor Hayes, e passarei o resto da minha vida garantindo que você nunca duvide do seu lugar ao meu lado. A cerimônia em si foi linda. Palavras antigas ditas na língua antiga, marcando-me como sua em todos os aspectos que importavam para a sociedade dos lobos. Mas foi o momento seguinte, quando toda a Assembleia se levantou em reconhecimento, que algo se abriu dentro de mim. Eles estavam me aceitando, não porque precisavam, mas porque eu tinha conquistado isso. Mais tarde, muito mais tarde, depois que a celebração havia acabado e finalmente escapamos para nossos aposentos, Donovan me puxou para a varanda para olhar as estrelas.
O vínculo entre nós havia se fortalecido ao longo dos meses, transformando-se em algo que parecia menos uma necessidade desesperada e mais um retorno ao lar. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou, envolvendo-me com os braços por trás. Nem um pouco. Eu me inclinei contra o peito dele. Embora ainda não consiga acreditar que minha vida mudou porque derramei vinho em você. O melhor acidente da minha vida, ele murmurou. As palavras que ele havia dito naquela primeira noite. Elelanar, preciso que você entenda uma coisa. Naquele dia, na cerimônia, você não se tornou apenas minha companheira. Você me salvou de um futuro de casamentos políticos e parcerias calculadas, e de perder lentamente as partes de mim que me tornavam quem eu sou. Você me trouxe de volta à vida. Virei-me em seus braços para encará-lo. Você também me salvou. Da invisibilidade, de acreditar que eu não era digna de ocupar espaço no mundo. Você me viu, Donovan. Realmente me viu. E não desviou o olhar. Ele me beijou então, lento, profundo e cheio de promessas. Através do vínculo, senti seu amor, seu compromisso, sua certeza inabalável de que enfrentaríamos juntos o que quer que viesse a seguir. Abaixo de nós, o território se espalhava na escuridão. 3.000 lobos olhando para nós em busca de liderança, orientação e esperança. Deveria ter sido aterrorizante. Talvez já tivesse sido, mas ali, envolvida nos braços do meu companheiro, sentindo o vínculo vibrar entre nós como uma canção que eu sempre conheci, mas nunca tinha ouvido antes, senti algo que nunca esperava sentir. Senti-me pronta. Quaisquer que fossem os desafios, quaisquer que fossem as provas e os testes e as ameaças políticas que Helena ou qualquer outra pessoa nos lançasse, nós os enfrentaríamos juntos. A garota invisível no Rei Alfa, ligada pelo destino, pela escolha e pelo timing perfeito da lua. Eu havia derramado vinho nele em uma cerimônia de acasalamento e, de alguma forma, impossivelmente, aquele momento desajeitado me levou até aqui, a um lar que eu nunca imaginei, a um amor que nunca pensei que merecia, a um futuro que se estendia diante de nós, brilhante e cheio de possibilidades. A lua sabia exatamente o que estava fazendo, afinal. 5 anos depois, eu estava no mesmo lugar na varanda, mas tudo havia mudado. Abaixo, o território havia crescido, se expandido e florescido sob uma liderança que valorizava a compaixão junto com a força. As reuniões do conselho haviam se tornado colaborativas, em vez de combativas. Helena havia se transformado de antagonista em aliada improvável. Na havia se tornado meu amigo mais próximo e conselheiro de confiança. E Donovan. Aí está você. Ele apareceu atrás de mim, deslizando os braços ao redor da minha cintura, com uma mão repousando sobre a suave protuberância da minha barriga. Você deveria estar descansando. Estou grávida, não quebrada, eu disse. Mas me inclinei para trás em seu calor mesmo assim. Você está carregando minha filha. Isso é basicamente a mesma coisa que ser inestimável e insubstituível. Ele deu um beijo na minha têmpora. O que você está pensando sobre aquela noite? A cerimônia de acasalamento. Como eu estava apavorada. Cobri a mão dele com a minha. Como eu tinha certeza de que nunca pertenceria a este lugar. E agora não consigo imaginar estar em outro lugar. Virei a cabeça para beijá-lo. Embora eu ainda mantenha que derramar vinho em você foi um acidente. O melhor acidente de nossas vidas, ele disse, e me puxou para dentro do calor do lar que construímos juntos, para o futuro que estávamos criando um dia de cada vez. A garota invisível se tornou uma rainha, não por meio de linhagens sanguíneas, manobras políticas ou tentativas de ser alguém que ela não era, mas por permanecer fiel a si mesma, por escolher a coragem, por acreditar, mesmo quando parecia impossível, que ela estava exatamente onde deveria estar. E ela estava certa.